Olá, hoje nós vamos falar sobre cultura, especificamente sobre um artista uberabense, que é o José Maria dos Reis Júnior, que é conhecido como Reis Júnior. E uma das obras-primas dele está aqui, ó, que é a Retirada da Laguna. Para falar melhor, com mais profundidade, tanto sobre o artista quanto sobre essa obra, eu estou aqui com a professora Tauane Pedrosa, que fez o seu TCC com o nome José Maria dos Reis Júnior, as contribuições históricas do quadro A Retirada da Laguna. Seja muito bem-vinda para a gente discutir sobre essa obra que é um acervo da Câmara Municipal, né? Considerada a obra-prima do artista. E qual foi o seu interesse, Tauane, para estudar sobre o Reis Júnior? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui falando de um tema tão importante para mim e também para a cidade. Bom, a minha motivação em estudar esse quadro também, o seu autor, o José Maria dos Reis Júnior, né, mais conhecido como Reis Júnior, foi que durante as minhas procuras por um tema de pesquisa na graduação, eu estudei na UFTM, sou formada em História, também sou formada em Direito, mas durante o TCC em História eu tentei buscar algo que me aproximasse da cidade em que eu vivo, né, sou natural de Uberaba, e percebi que não havia pesquisas a respeito dessa obra, pesquisa acadêmica. E aí eu queria entender mais quem era o autor dessa obra, sobre o que ela falava. E eu integrei um grupo de pesquisa sobre história e linguagens artísticas e achei muito interessante estudar essa obra em específico. E ela causa, né, um impacto para quem a observa de perto. E ela, por ser tão importante para a cidade, eu fui em busca de entender o que ela falava e qual era o assunto que ela trazia, né? E quem, sobretudo, quem é que pintou, quem era essa pessoa. Então vamos falar sobre essa pessoa. Essa obra é de 1921, Reis Júnior também uberabense, né? Isso. Depois foi para o Rio de Janeiro, e aí como é que foi? Bom, essa obra ela foi feita em 1921. Ela foi feita especificamente no Rio de Janeiro, a respeito de... falando aí, né, dessa retirada da Laguna, que foi uma expedição que marchava para o Paraguai durante a Guerra do Paraguai. E esses soldados, eles estiveram aqui em Uberaba. Eles descansaram pelo caminho, pararam aqui, fizeram um pouso em Uberaba e descansaram, inclusive, no antigo prédio da Câmara Municipal. Então, era muito significativa essa obra estar aqui, porque estes homens, representados por Reis Júnior, né, como a gente pode observar ali, eles estão marchando, mas eles estiveram em Uberaba em algum momento. Então, essa obra de 1921, ela é feita no Rio de Janeiro a respeito de uma encomenda feita por um antigo vereador aqui de Uberaba. Então, ele encomenda, né, esse vereador, que na época ele já era ali um agente do governo de Minas, e ele encomenda para Reis Júnior essa obra para estar aqui no prédio da Câmara, né, para inaugurar esse prédio aqui, e para representar estes homens que estiveram aqui no momento histórico da cidade. Reis Júnior, ele foi para o Rio de Janeiro na adolescência. Isso, ele esteve aqui em Uberaba, né, até por volta de 16 anos, a gente pode observar dessa maneira. Não há muita documentação e isso também me motivou a fazer essa pesquisa para trazer para a cidade, também para a história da arte, um pouco mais esse artista. Mas ele esteve em Uberaba até por volta de 16, 17 anos, oportunidade na qual ele se matricula no curso de pintura da antiga, né, Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E por lá ele esteve também por um período. E de lá ele foi para a França também, né, Tauane? Sim, ele esteve por vários lugares, né? A gente costuma dizer que um grande artista, ele não fica ali, né, em um local só, ele vai mostrar sua arte em diversos locais. Então ele esteve um período no Rio de Janeiro, em São Paulo durante o movimento modernista, né, ali após a Semana de Arte Moderna, mas também esteve na França e em alguns outros locais da Europa. Bom, falando já nessa fase aí modernista, a Retirada da Laguna está dentro desse movimento modernista, mas tem outras influências também. Assim, há uma busca, né, e isso eu tratei um pouco também na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Federal de Berlândia, uma tentativa de enquadrar Reis Júnior como um artista modernista, e até mesmo o movimento da cidade, algumas exposições que já tiveram aqui em Uberaba. Mas em outros momentos eu pude ver, né, na fase de crítico de arte, né, que o Reis Júnior teve, que ele foi um crítico de arte também, que ele mesmo criticava o movimento modernista, ele tecia ali as suas críticas ao movimento, ele em algum momento se aproximou do movimento modernista, mas ele também não deixou de criticar esse movimento e deixou muito expresso em suas críticas de arte.
Em algumas pesquisas eu pude observar que essa obra ela se aproxima um pouco, né, dos croquis, tanto os croquis originais quanto a obra acabada, né, que é o Monumento às Bandeiras do Victor Brecheret, que está lá no Parque Ibirapuera, que foi um grande modernista escultor. Então, quando a gente observa esta obra e também a escultura do Brecheret, a gente vê, sim, muitas aproximações, né? Tanto na forma dos personagens, né? Na disposição da obra, então muitos aglomerados no cantinho, outros um pouco mais distantes no início do quadro. A questão de empurrar os armamentos bélicos, então essa representação e disposição na tela, a gente vê, assim, uma aproximação com o Victor Brecheret e o movimento modernista, mas nós também vemos outras influências, como alguns movimentos na França, né, que a gente cita aqui a Suzanne Valadon. Que ele trouxe um pouco dessa inspiração dela. Sim, ambos vai beber de várias fontes, né? A gente pode dizer tanto no movimento modernista, em outros movimentos artísticos também. Reis Júnior, ele não era muito a favor dessa categorização dos estilos artísticos, né? Ele gostava muito e deixava isso muito expresso nas fontes que eu tive a oportunidade de estudar, que o artista ele é livre para produzir e não se encaixar tanto em movimentos artísticos, né? E aí ele, criticando essa categorização, em muitos momentos a gente tende a categorizar essa obra, né? Mas eu acredito que foi mesmo uma liberdade de criação que fez ele produzir essa tela. Tuane, existe uma pergunta: por que o Reis Júnior não se destacou tanto nos movimentos nacionais de arte? Não chegou assim num patamar de ser sempre citado, lembrado? O que houve aí no percurso? Olha, a gente costuma estudar bastante na historiografia que o esquecimento também é importante, né? O esquecimento, ele também quer dizer alguma coisa. Há uma profundidade ao gente estudar esse esquecimento. O Reis Júnior, acredito que ele teceu muitas críticas, tanto aos artistas quanto aos movimentos artísticos em geral. E ele tecendo essas críticas, ele foi, né, acredito que criando não só inimizade, não queria usar essa palavra, mas criando algumas resistências com alguns artistas e também ao mercado de arte, né? Ele costumava dizer que muitos artistas produzem a maneira que o mercado de arte quer e não levando em consideração essa liberdade artística. E nesse sentido, ele, em algum momento, ele não se dedica tanto à pintura, ele deixa de se dedicar um pouco à pintura devido a essas insatisfações e ele vai ser um jornalista, né? Um crítico de arte, vai ser um correspondente do Brasil em outros locais da Europa. Ele trabalhava nos diários associados e aí ele, nesse momento ele vai se dedicar mais à crítica de arte e também mais para frente, né? Já nos anos 60, 70, 80, ele vai ser professor, né? Ele vai virar um acadêmico. Então, acredito que seja também um pouco da mudança de profissão, mas também aliada às críticas que ele teceu ao longo da vida. Esse quadro dele também recebeu críticas. Sim, alguns críticos de arte, né, eles teceram algumas críticas a esse quadro, sobre as formas, as disposições, as cores principalmente, mas acredito que seja algo pontual, né? Como esse quadro ele é uma encomenda, ele foi produzido no Rio de Janeiro e já veio aqui para Uberaba, eu encontrei poucas análises, né, críticas e acadêmicas também em relação a esse quadro. O que eu posso dizer é que quando ele foi feito no Rio de Janeiro, o estilo artístico que estava vigorando ali na Escola Nacional de Belas Artes era o academicismo, e nesse academicismo ele permite pouca liberdade de criação. E aí, nesse momento que um professor do Reis Júnior pede para que ele crie uma aquarela para participar de um concurso, né? E nesses concursos, quem era considerado um bom aluno ganhava medalhas, viagens. E nesse concurso, ele não produz a aquarela que é pedida. Ele produz um quadro totalmente diferente e aí, nesse momento, ele sai da instituição. Alguns pesquisadores e algumas fontes, né? Indicam que seria esse o quadro, né? Porque apesar de falar de um tema histórico, ele não está engrandecendo tanto assim o Brasil, né? Ele está mostrando mais um lado triste dessa história do que um quadro heróico como os professores de belas artes queriam. Então, algumas fontes indicam que esse quadro seja este, né? Que ele saiu da escola de arte.
Então, assim, em resumo, né, eu acredito que essas críticas vêm também a essa desobediência que ele estava fazendo ali à escola. Qual que é a sensação da pessoa quando contempla esse quadro? Porque ao mesmo tempo que a gente vê fortaleza, sim, a gente vê fragilidade, né? Vê um cansaço também. Você estudou isso? Sim, eu acredito que a recepção, né, ela é particular em relação às pessoas que possam, né, chegar a observar. Cada um vai ter a sua análise, a sua impressão, né, o impacto por ser uma obra muito grande, né, de extensões grandes. Então, acredito que, na minha visão e nos meus estudos, né, ela passa uma sensação de marcha, porque a partir do momento que a gente observa que ali no cantinho tem personagens menores e mais, né, escurecidos, digamos assim, a luz é menos, ali naquele cantinho a luz é menor, ali na frente a luz já é maior, né, as cores são mais limpas. Então dá esse movimento de marcha, é como se aqueles personagens do cantinho estivessem entrando no quadro, dá essa sensação de movimentação. E também a sensação de movimentação vem a partir do momento em que eles estão empurrando esses armamentos bélicos e carregando os corpos. É como se desse a impressão de que eles estão se movimentando. É como se o personagem ali do cantinho estivesse quase se movendo. Essa é a percepção que eu tenho. Em relação às cores, né, e à disposição, nas minhas interpretações, eu acredito que o céu toma a maior parte do quadro. Ele está representando ali não o Brasil, mas sim o Paraguai, né? Ele remete ali às cores da bandeira do Paraguai, o vermelho, o azul, né? O branco. Então, ele retratando essa bandeira do Paraguai, ele está mostrando que mesmo que o Brasil estivesse saído ali vencedor da Guerra do Paraguai, nós tivemos grandes infortúnios, como os soldados que estavam doentes, cansados, né? O número de morte de soldados brasileiros que teve ali na Guerra do Paraguai. Então, ele não está retratando como um movimento histórico e grandioso, né? Como o Brasil vitorioso da guerra, mas um Brasil que saiu vitorioso, digamos assim, politicamente, mas um Brasil que sai também com muitas perdas. Você já está aí falando sobre o tempo histórico da obra, né? E será por que o Reis Júnior fez esse tema, pensou nesse tema? Como eu disse, ele é um quadro que foi uma encomenda, né? Ele foi encomendado para o Reis Júnior, né, através do vereador João Henrique Sampaio, se não me engano o nome. E esse vereador, ele pede para que esse quadro venha para a cidade. Então, mesmo que o tema já tivesse sido pré-estabelecido, nós não temos como saber disso, né? Assim, não encontrei nenhuma fonte que me relate com uma forma precisa, digamos assim, de que ele tivesse que produzir um quadro a respeito da retirada da laguna. Mas a cidade de Uberaba tem uma ligação com esse tema, né? Então, como eu disse, os soldados brasileiros fizeram uma parada aqui, há fontes relatando essa parada, relatando inclusive as casas, a catedral, né? Eles relatando nos seus diários de guerra. Então, acredito o porquê desse tema, eu penso que seja também uma parte da encomenda para homenagear, digamos assim, esses soldados que estiveram aqui na cidade. Pelo menos um curto período, né? Mas também faz parte da nossa história. Bom, o Reis Júnior, ele foi pintor, jornalista, como você falou, sim, escritor, historiador de arte, professor, crítico de arte, né? E você trouxe aí algumas obras dele. É sobre sim, ele ou escrita por ele? Olha, ele teve um período, né, como escritor. Ele escreve 3 livros. Na verdade, os livros que eu trouxe aqui é um livro sobre o Belmiro de Almeida, que foi um professor de Belas Artes, foi professor do Reis Júnior, e assim como o Reis Júnior criticava também esse movimento acadêmico, né, que falava sobre obras pré-estabelecidas, que deveriam seguir esses modelos, né? E era muito comum nessa época produzir cópias, e aqui na Câmara a gente tem outra cópia dele ali, do Pedro Américo, né? Então, o Reis Júnior vai escrever sobre Belmiro de Almeida, que foi um professor de Belas Artes. Ele escreveu outro livro sobre o Gueldi, que foi um grande estilogravurista no Brasil, que era amigo pessoal dele, escreveu sobre ele, e ele escreveu o primeiro dicionário de arte do Brasil. Nesse dicionário de arte, ele foi feito nos anos 40, mais especificamente em 1944, e ele vai ser o primeiro dicionário de arte. Então, aqui ele vai por ordem alfabética, falando sobre os vários artistas, as obras, os movimentos artísticos, de maneira
detalhada, eu posso dizer, né? Porque ele coloca o nome e também a data de nascimento, as obras principais, assuntos que esse artista se dedicou durante a vida. Então, nesse uma preciosidade. Período, sim, é um livro dos anos 40 original. E essa obra nós temos aqui no nosso livro também, o Poder Legislativo através do Tempo. A gente tem a Retirada da Laguna, que é uma obra aqui na horizontal e que mede mais de 3 metros por 2 e pouco. Isso. E qual foi a contribuição, então, falando aí dos livros do Reis Júnior para as artes nacionais? Olha, eu acredito que a contribuição dele vai muito além das suas obras, né, artísticas, digamos assim. Eu acredito que essa contribuição vem também através dos livros, como eu disse, esse dicionário, né, de arte, quando se procura a respeito de Reis Júnior, tanto na internet ou em arquivos, a gente vai encontrar falando desse livro, né, as primeiras citações que aparecem é sobre esse dicionário. Mas também, além dos livros, né, o Reis Júnior foi um grande crítico de arte. Então, as obras dele, os quadros que ele pintou, os desenhos, né, o museu aqui na cidade, né, o MADA, isso tudo são contribuições. Mas eu acredito que as críticas de arte que ele teceu também sobre outros artistas, explicando vários movimentos artísticos do Brasil e do mundo, também tem uma grande importância tanto para a história da arte quanto para a história em geral. Você falou aí do MADA, que hoje é o museu, né? Isso. Museu de Arte Decorativa, e lá era a residência deles. Isso. Então, o pai deles, ele é Júnior, então o pai é José Maria dos Reis. O Fidelis Reis, que tem uma rua aqui, é tio dele, e também uma rua que chega lá no MADA, que é nome Abel Reis, que é irmão do Reis Júnior. Então, de uma família que sempre contribuiu muito historicamente para o desenvolvimento, para o progresso, para as artes, para a cultura de Uberaba, né? É uma família muito importante aqui na cidade, né? Ligada às questões da agricultura, da pecuária, da engenharia, né? Também, das inovações científicas, porque o Abel Reis também trouxe muitas inovações científicas e da agricultura, da política, também aqui em Uberaba, e das artes, né? Ele tinha uma irmã que também pintava, e ela era freira, e outra irmã também, que era uma grande poetisa, que é a Eva Reis Bacô. Ele morreu no Rio de Janeiro? Sim. Quando? Ele morreu no ano de 1985. Ele morreu em 85, mas a sua esposa, a Beatriz Reinal, ela era uma francesa, e casados ali durante muitos anos, ao final da vida ela doa toda a sua fortuna, né, para a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. E algumas fontes apontam que eles eram um casal muito rico, né, não tiveram filhos, mas eram um casal muito rico no Rio de Janeiro, mas no final da vida eles ficaram pobres, né? Não sei até que ponto essa história pode ser considerada verdadeira. E até que ponto foi essa pobreza? Exato. Mas o que eu quero dizer é que essa esposa dele tem uma grande contribuição para a divulgação do Reis Júnior, né? Porque eu frequentei alguns arquivos no Rio de Janeiro e ali naquele momento eu vi que ela produziu um caderninho e nesse caderninho ela foi colocando recortes de jornal durante toda a vida do Reis Júnior e colocou ali todas as críticas que ele produziu. Então ela era uma grande incentivadora, né, do marido, e isso ajuda muito as pesquisas atualmente, né? Eu cheguei a citar aqui em algum momento que o Reis Júnior, ele tem, na verdade ele tem poucos, né, não tem trabalhos acadêmicos que versam sobre ele, e para realizar as minhas pesquisas, tanto na graduação quanto no mestrado, em outras pesquisas que eu fui fazendo, eu precisei ir nos arquivos e também nos próprios livros que ele escreveu. Então, quando eu encontrei esse caderninho e outros documentos que a esposa fez, foi de uma grande ajuda e eu vi que ela era uma grande incentivadora mesmo da história dele. E falando aqui, voltando para a nossa Retirada da Laguna, já conversei com várias pessoas para falar sobre a avaliação desse quadro e eu nunca encontrei uma resposta. Você que estudou, você sabe quanto vale esse quadro? Não sei, eu não tenho muito conhecimento em relação a valores no mercado de arte, mas eu posso dizer do valor para a cidade, o valor cultural e o valor histórico que esse quadro quer dizer, né? Que na minha visão são inestimáveis
E é um patrimônio mesmo da cidade e que as pessoas, nós, os habitantes aqui da cidade, nós temos que ocupar esses espaços, né? Ver essas referências, entender aqueles que são nossos conterrâneos e tiveram contribuições imensas, não só para a cidade, mas também para o mundo, nas artes como um todo. Então, acredito que as contribuições vão além do financeiro, né? Eu acho que aqui vai muito mais no sentido cultural, histórico da obra e também, né, para a cidade. E é pensando justamente nisso aí, na preservação, que esse quadro já foi restaurado e agora está começando um processo de restauro. Vocês devem estar vendo aí um pequeno dano ali, mas que a casa já tomou providências, já foi feita a licitação e o restaurador já vai começar em breve a devolver toda a característica e a originalidade. Quem restaurou da outra vez é o mesmo que vai fazer agora, que é o Adriano Furini. Quero te agradecer imensamente por você estar aqui para falar do que nos pertence, né? Sim. E criar esse envolvimento com os nossos artistas e as nossas obras de arte. Eu que sou grata pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu acredito assim que nós, os uberabenses e eu, né, sou uma profunda admiradora tanto do Rei Júnior quanto da sua obra. E eu costumo dizer que nós somos velhos amigos, né? Então, há mais de 10 anos eu estudo esse tema. E eu penso que futuramente seria muito importante as pessoas também estudarem, entenderem quanto é valiosa essa obra e o Rei Júnior para também nossa cidade. Eu faço aqui um convite a vocês para visitar essa obra que é aqui na Câmara Municipal, na Praça Rui Barbosa, e o atual presidente, que é o vereador Fernando Mendes, tem investido bastante na preservação da cultura e do nosso acervo artístico. Muito obrigada por sua companhia e esse programa depois você pode acompanhar também no nosso canal YouTube. Até breve. Obrigada, viu? Obrigada. Gratidão.